A gente vai começar a ler os mensageiros, né? O capítulo 14. Preparativos. À noite, Aniceto veio-nos começando por dizer: amanhã devemos partir os três a serviço nas esferas da costa. Telesforo recomendou-me certas atividades de importância, mas posso atendê-las em particular, proporcionando a ambos uma estação semanal de experiência e serviço. Fiquei radiante. Muitas vezes, regressar ao ninho doméstico, tornar a cidade em que desenvolver a tarefa última, e todavia não me detive no exame das probabilidades extensas do concurso fraternal. De quando em vez era defrontado por dificuldades difíceis, mas quais velhos conterrâneos encaravam problemas de vulto. Entretanto, senti-me incapaz de auxiliá-los eficientemente na solução desejada. Faltava-me técnica espiritual para fazer. Não tinha bastante confiança em mim mesmo. Deixando perceber que ouvira meus pensamentos profundos, Aniceto dirigiu-me a palavra de maneira especial, asseverando: você, André, ainda não pode auxiliar os amigos encarnados, porque ainda não adquiriu a devida capacidade para ver. É razoável, quando na carne somos muitas vezes inclinados a verificar tão somente os efeitos, sem ponderar as origens. No mendigo, vemos apenas a miséria. No enfermo, somente a ruína física. Fez-se indispensável identificar as causas. Depois de meditar alguns momentos, prosseguiu: procuremos, contudo, redimir a situação. Amanhã, pela madrugada, você e Vicente apareçam no gabinete de auxílio magnético às percepções que fica junto ao centro de mensageiro. Darei as providências para que vocês alcancem o necessário melhoramento da visão. Peço-lhe, todavia, receberem semelhante auxílio em prece. Roguem a Deus, lhes permita a dilatação do poder visual. Compenetrem-se da grandeza desse som sublime. E, sobretudo, enviem a majestade eterna um pensamento de consagração ao seu amor e ao seu serviço divino. Não desejem induzi-los a atitudes de fanatismo sem consciência. Não podemos abusar da oração aqui, segundo antigas viciações no sentido terrestre. No círculo carnal, costumamos utilizá-la em obediência e delituosos caprichos, suplicando facilidades que surgirão em detrimento à nossa própria iluminação. Aqui, todavia, André, a oração é compromisso da criatura para com Deus, compromisso de testemunho, esforço e dedicação aos superiores desígnios. Toda prece entre nós deve significar, acima de tudo, felicidade do coração. Quem ora em nossa convicção espiritual sintoniza a mente com as esferas mais altas e novas luzes abrilhantam os caminhos. Então é interessante a gente mostrar aqui que o tão importante que é a prece, seja a gente encarnado, a comunicação com os desencarnados, e seja os desencarnados com os espíritos superiores. Então, assim, o importante a gente conectar aqui que, assim, e tem que ter a mente voltada ao bem para poder conseguir aperfeiçoar o trabalho, que como ele não tinha a capacidade de ver, então assim, ele conseguia auxiliar, mas não tinha essa capacidade de ver para poder entender os problemas, para poder trabalhar com mais desenvoltura. Então assim, era necessário essa ajuda que eles vão fazer aqui, né? E o qual é importante que é a prece, né? A prece feita com fervor, com o coração limpo, de coração, ela é sempre atendida, seja aqui, seja lá, ela sempre é muito bem atendida, né? Diante da nobre autoridade de Aniceto, não me atrevi a falar e cheguei mesmo a recear a exterminação de qualquer pensamento. Deixou-nos o generoso instrutor com palavras carinhosas de amizade e incentivo. Vicente e eu acalentávamos projetos magníficos. Iríamos pela primeira vez cooperar a favor dos encarnados em geral. Nosso propósito noturno foi brevíssimo. Aguardávamos ansiosamente a alvorada a fim de receber o auxílio magnético do gabinete referido. Poucas vezes orei com a emoção daquela hora.
Os esclarecidos técnicos da instituição colocaram-nos primeiramente em relação mental direta com eles e em seguida submeteram-nos a determinadas aplicações espirituais, que ainda não posso compreender em toda a extensão e transcendência. Observei, contudo, que a colaboração magnética não nos retirava o sentido consciencial e aproveitei a oportunidade para a oração sincera, que era mais um compromisso de trabalho que ato de súplica, propriamente considerado. Decorrido certo tempo, fomos declarados em liberdade para sair, quando nos propusesse. A princípio, nada notei de extraordinário, embora sentisse dentro do coração uma nova coragem e alegria diferente. Experimentava bom ânimo, até então desconhecido. Meus sentidos da visão e da audição pareciam mais límpidos. Aniceto, que se mostrava muito satisfeito, esperava-nos no centro, marcando a partida para o meio-dia. Ansioso, aguardei um instante aprazado. Nós nos ausentamos de nosso lar como viajores terrestres, geralmente carregados de matolagens e volumes diversos. Aqui, disse Aniceto jogosamente, toda a nossa bagagem é de coração. Na terra, malas, bolsas, embrulhos, mas aqui devemos conduzir propósitos, energias, conhecimentos e, acima de tudo, disposição sincera de servir. Alguns companheiros presentes riam-se com gosto. Nesse instante, nosso orientador fez algumas recomendações. Designou colegas para a chefia de turmas de aprendizado, esclareceu programas de serviço e notificou que voltaríamos à colônia diariamente por algumas horas, deixando-nos Vicente e eu no serviço da frota, em trabalhos e observações que deveriam prolongar-se por toda a semana. Despedimos-nos dos camaradas de luta, repleto de esperança. Era a nossa primeira excursão de aprendizado e cooperação ao semelhante. Quando nos puséramos a caminho, nosso instrutor observou: creio que a viagem para vocês será diferente. Certos estão habituados à passagem livre, mantida por ordem superior para as atividades normais de nossos trabalhos e trânsito dos irmãos esclarecidos em véspera de reencarnação. Como assim? Perguntou Vicente admirado. Pois não sabia. As regiões inferiores entre o nosso lar e os círculos da carne são tão grandes que exigem uma estrada ampla e bem cuidada, requerendo também conservação com as importantes rotas terrestres. Por lá, obstáculos físicos, por cá, obstáculos espirituais. As vias de comunicação normais detinham-se a intercâmbio indispensável. O que se encontra nas tarefas de nossa rotina sagrada precisa livre trânsito, e os que se dirigem na esfera superior à reencarnação devem seguir com a harmonia possível, sem contato direto com a expressão dos círculos mais baixos. A absorção de elementos inferiores determinaria sérios desequilíbrios no renascimento deles. Há que evitar semelhantes distúrbios. Nós, porém, seguimos uma expedição de aprendizado e experiência. Não devemos, por isso, preferir os caminhos mais fáceis. Indicando-nos a perplicidade, Aniceto concluiu: imaginemos um rio de imensas proporções, separando duas regiões diferentes. Existe o vão que oferece transporte rápido e a passagem diversas através do fundo precipício. Pela expressão do bondoso instrutor, concluí que ele poderia voltar à colônia quando quisesse, que não encontraria obstáculo de qualquer ordem, em parte alguma em razão do poder espiritual que se achava revestido, mas fazia-se peregrino como nós, por devotamento à missão de ensinar. Vicente e eu não dispunhamos de expressão vibratória, adequada aos grandes feitos. Éramos vulgares quando era a maioria dos habitantes de nossa cidade espiritual. Possuímos apenas alguns princípios de volitação, contudo permaneciam muito distantes do verdadeiro poder. Nunca vira, pois, a energia e a humildade em tal belo consórcio. Aniceto dirigia-nos firmemente como orientador de pulso vigoroso e sábio, mas não vacilava em se fazer igual a nós, a fim de servir como devotado companheiro. Meditamos sobre uma lição sublime em pleno pulso volitante
contemplei as torres do nosso lar que iam ficando à distância. Bom, é interessante então nesse capítulo que a gente estudou aqui, que nesse capítulo 14, ele está fazendo a parte dos preparativos para poder começar a auxiliar, né? E interessante aqui que ele fala também das regiões do trabalho que então assim, não é só vem e vai, assim, esse vem e vai tem uma série de obstáculos também, tanto no plano espiritual quanto no plano que a gente vê obstáculos no decorrer do dia com os encarnados, e eles lá também tem muito obstáculo. Então assim, tem que ter um preparo para poder vir fazer esse trabalho, para não perder essa trajetória que vai vir, para não perder o auxílio que vai ser feito. Bom, agora eu vou dar espaço para quem quiser mais comentar.